Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Raízes da Germanidade entra no ar com muita alegria neste final de semana em que Agudo tem a festa do moranguinho e da cuca. Na sexta-feira, quando gravamos o programa, o dia não era nada interessante. Chuva praticamente todo dia. Depois da quinta-feira, que tinha sido de sol radiante, muito entusiasmante para a festa. Hoje, tomara que neste domingo as condições estejam melhores para que as pessoas possam, pelo gosto que têm por esta festa, para se encontrarem, possam estar juntas, desfrutando da alegria do convívio e também as delícias da festa do moranguinho e da cuca com condições climáticas mais favoráveis. O Raízes da Germanidade já está em novo horário. Hoje a edição das 7 da manhã não muda, mas a da tarde mudou para as 5 horas e 30 minutos. Aguardamos a companhia das amigas e dos amigos. Para acompanhar este programa, que é viabilizado graças ao apoio das empresas Olaria Golds, Sibeli Companhia Limitada, Funerária e Marmoraria Persky e Dikov Alimentos. Também apoiam o programa os associados senhoras Anélia Dahlmeier e Isa Ruth Schmitz e o senhor Aldo Alberto Wilhelm. No programa de hoje desfilaremos dois grandes acontecimentos que tiveram participação direta do ICPA. Um deles protagonizado exclusivamente pelo ICPA e para o ICPA. Nós vínhamos falando já há mais tempo da Commenda Wetterfahne. É o reconhecimento para quem faz a germanidade enaltecer em Agudo e na região da Colônia Santo Ângelo, irradiando cultura e saberes germânicos e de formação humana para todos. A edição deste ano, que aconteceu no dia 30 de outubro, laureou 3 novos comendadores. E nós vamos apresentar hoje a fundamentação para a escolha da comendadora Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dikov e também a sua manifestação naquele evento solene. E o outro tema que repercute muito importantemente para a cultura de Agudo, que teve também participação do Instituto Cultural Brasileiro Alemão, que elaborou e fez tramitar o processo de habilitação aos recursos disponibilizados pela União da Lei Aldir Blanc. E com esses recursos foi possível custear a elaboração da grande peça teatral bicentenário da imigração alemã no Brasil em Agudo. Na noite de quinta-feira, dia 6 de novembro, o Clube Centenário estava lotado. Mais de 1.000 pessoas compareceram para se emocionarem com a peça muito bem produzida por Ricardo Zimmer e apresentada por um grupo de atores. Assim chamaremos estes voluntários de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, e que integram a PAI, o Abrigo Transitório Amor Perfeito, e também os bailarinos da Fundação Ângelo Bozetto de Faxinal do Soturno e do Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo de Agudo. Tudo isto foi estupendo, emocionando muito a todos. Durante muitos programas repercutiremos falas sobre este grande acontecimento. Quem está ouvindo o programa e estava no Clube Centenário na noite de quinta-feira, corrobora e ratifica a opinião de todos.
foi um espetáculo maravilhoso. A peça Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, em Agudo, foi produzida por Ricardo Zimmer a partir de uma sugestão da presidente da Comissão dos Festejos do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil de Agudo, Dori Laura Miller-Paul, no final de 2023, para iniciar o processo no início de 2024. A senhora Dori Laura, representando o Lions Club Agudo naquela comissão, foi eleita presidente e passou a articular o desejo de que Agudo vivesse este fato histórico como uma peça teatral. E nós vamos conversar com a Dori sobre este fato em programas futuros. Hoje apresentaremos a introdução da peça narrada por Lisane Isabel Dreves, vice-presidente do ICPA. Ouviremos agora. A imigração do povo de língua alemã começou oficialmente no Brasil em 1824, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e continuou no século XX com um grande fluxo de pessoas chegando após a Primeira Guerra e outro até depois da Segunda Guerra. Os imigrantes eram, em sua maior parte, artesãos e agricultores. Por onde os imigrantes alemães e seus descendentes brasileiros passavam, eles fundavam escolas, hospitais, igrejas, clubes, sociedades, cervejarias, estúdios de fotografias, jornais, entre outros, tendo deixado assim suas marcas na sociedade e na cultura do Brasil. Atualmente, 1.200 empresas alemãs estão representadas no Brasil, seja na marca da camiseta da malha Hering, no aço da siderúrgica Gerdau, no popular Fusca da Volkswagen. A Alemanha é parceira nas questões ambientais, energia, estudos científicos e gastronomia. A Alemanha é também um pouco de Brasil, e o Brasil é também um pouco da Alemanha. E Agudo? Bem, Agudo não é pouco não, Agudo é muito alemão. E conhecido como Torrão Amigo, tem orgulho de suas origens e toda sua descendência, preservando a herança que esses imigrantes nos deixaram. No dia 1º de novembro de 2025, exatos 168 anos da chegada dos 46 primeiros imigrantes alemães no Cerro Chato, que fundaram Agudo, a nossa homenagem e orgulho de poder contar um pouco da história no dia de hoje. Senhoras e senhores, tenham todos um bom espetáculo. Assim foi introduzida a peça teatral, que teve mais de 20 atos contínuos, descortinados em pouco menos de 2 horas de uma emocionante apresentação. Obrigado a todos os atores, obrigado a quem produziu a peça, obrigado a quem trabalhou nos bastidores e obrigado a quem veio assistir. Foi uma noite histórica para Agudo e o Instituto Cultural Brasileiro Alemão tem profunda satisfação em poder contribuir para este grande acontecimento de enriquecimento cultural. Falamos no início do programa que apresentaríamos a fundamentação da outorga da Comenda Wetterfahne para Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dickhoff, que foi apresentadora durante praticamente 1 ano deste programa e que, por vezes, ainda contribuirá. Está sendo desafiada a trazer de novo o quadro Raízes da Germanidade für Kinder. Está tudo em negociações. A apresentação foi feita pela presidente da comissão do Bicentenário
da imigração alemã no Brasil em Agudo, Dori Laura Miller-Paul, que assim fundamentou. Fui convidada a apresentar as razões que fundamentaram a escolha da escritora Yolanda Willem-Dieckhoff pela comissão do ICPA, que definiu quem seriam feitos comendadores Wetterfern nesta edição. Muitos me conhecem como uma pessoa boa contadora de fatos da história de Agudo. Isto é diferente de ser contadora de história. Um bom contador de história tem a licenciosidade de contar um fato ocorrido ou criado pela mente, com intenção de levar uma mensagem ou entreter. Já quem tem na memória os acontecimentos de sua comunidade e os relata com alguns detalhes, este é contador da história. Eu vivi muitos acontecimentos de Agudo desde a sua emancipação e gosto de contar. Eu tive um ambiente familiar em casa e também no meu casamento para observar e fazer Agudo. Eu poderia relatar fatos de todos nossos homenageados, do Ernie, do seu Schiller, que são grandes amigos, não é, Ernie? Muito nós cantamos os Beatles juntos. Ele era roqueiro, fã de rock, e eu também sou. Mas eu quero, neste momento, me deter e falar da Yolanda, que é sim uma contadora de histórias. Acho que temos semelhanças, embora gerações diferentes. Se eu tive um ambiente familiar para me fazer uma pessoa pública e com trânsito político e comunitário, a Yolanda também teve. Seus pais, a Rosa e o Paulo, viveram e ainda vivem intensamente na comunidade. E a Yolanda, assim como eu, acompanhou tudo. Era filha única, tinha que ir junto. Não frequentei a igreja católica, sou luterana. Mas eu soube que a Yolanda, criança, durante a missa, gostava de desfilar pelo altar e também fazia suas apresentações. Mas isso era a Yolanda criança. A Tita, como nós a conhecemos e como gostamos ainda afetuosamente chamá-la. Do seio familiar vieram os valores éticos e cristãos muito fortemente gravados e levados para sua família no maduro casamento com Fábio Juliano Dieckhoff. Deste casamento nasceram Otávio e o Francisco, que têm ambos o mesmo perfil, educados e amorosos. Um mais ao pai, o outro idêntico à mãe. Chegou ao casamento com formação em direito, mas advogar não lhe entusiasmou. Tinha dificuldades, ela confessa, em lidar com eu contra o outro. Compreendida, se reconstruiu, enveredando para a literatura. Criou em 2018 o Clube da Gurizadinha, sua empresa de criação e edição de material para o público infantil, As Gauchices, testemunhando, acompanhando e assimilando os evidentes traços da germanidade, vividos em Agudo e presentes no DNA seu e da família do Fábio, onde tem Rode, Ros, Dieckhoff, Treicher, Hermes, Fischer e Willer, Prehn, Klüsener, Schmitz e mais uma vez Dieckhoff. A Yolanda ficou inquieta. O bicentenário da imigração alemã no Brasil se aproximava e em Agudo deveria acontecer algo de extraordinário. Afinal,
Agudo sendo o berço da colônia de Santo Ângelo e tendo uma tão rica história de imigração para contar, devia deixar uma marca. Como estava voltado à literatura, talvez pensasse no que fizera outro comendador, Mildo Fenner, com o seu livro Charlotte. Ou ainda tenha sido despertada pela consistente atuação e ainda outro comendador, o professor William Vernon, no cuidado com seus filhos. Entre um chimarrão e outro, um som lhe era familiar em casa: o cucuc do relógio cuco lá da sala. Pensou: quantos relógios cuco foram silentes testemunhas da história da imigração alemã para Agudo. E nesta contemplação, quantas vezes assistiram pequenas meninas a brincar na sua infância simples, mas carregada de amor e significado. Quantas anos teriam vivido? E a mente muito criativa, já experimentada pela edição do primeiro livro, Talito, não custou muito a surgir, linha por linha, página por página, a boneca de Ana. E o relógio cuco a tudo assistia. Só fazia tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por que a menção ao cuco? Não leram o livro? Então leiam. A Boneca de Ana é um livro para toda a família. Quando eu li o livro, eu pensei, mas ele é um livro histórico, ele é para adultos. Ele não é um livro de criança, mas a história era infantil e muito cativante. Que bela obra, que grande obra! Chegou o ano do bicentenário, 2024. A Boneca de Ana foi, de fato, o mais florescente acontecimento de Agudo no contexto de deixar um legado naquele ano. Eu, presidente da Comissão Municipal dos Festejos do Bicentenário, não tive dúvida em afirmar que a Yolanda e seu livro mereciam destaque. Uma iniciativa deste gênero, com conteúdo tão inteligentemente desenvolvido em texto, e tão belas ilustrações e com a primorosa qualidade estética, devia ser reconhecida. E foi, e está sendo ainda. Conhecido, o livro chegou às mãos do presidente da Comissão Estadual do Bicentenário, Dr. Rafael Gessinger. A Boneca de Ana já teve uma segunda edição, onde consta o selo oficial do Bicentenário do Estado do Rio Grande do Sul. Esta conquista dá ao livro e à sua autora as credenciais e o reconhecimento como uma obra fidedigna, que registra para todos e para sempre o ambiente da imigração, na visão do imaginário da Ana, uma menina que viveu a imigração. Yolanda, dias atrás, eu e o seu pai comentávamos que o seu livro devia ter uma edição bilíngue, em português e alemão. É lição de casa, pense nisso. Associados do IPA, comendadores das edições anteriores, convidados. Eu estou extremamente feliz. A Yolanda está feliz. Seus pais estão felizes. E a família do seu marido, que sempre apoiaram a cultura, suas criativas ideias, estão radiantes de contentamento. E seu IPA tem o condão
de expressar gratidão por quem fez algo pela germanidade, Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dickoff e a boneca de Ana são muitíssimos dignos dessa homenagem. E assim vamos dar um salva à cultura de Agudo, dar um viva à colônia de Santo Ângelo de imigração alemã e um viva ao nosso ICPA e à comendadora da Waterfahne, Yolanda. Ouviremos agora a manifestação da comendadora Waterfahne, Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dickoff. Boa noite, autoridades. Boa noite, associados do ICPA. Boa noite, comunidade. Boa noite, coralistas, meus colegas. Guten Abend, Deutsche Stadtbürger. Receber a comenda Waterfahne é uma enorme honra. Sei da importância dessa outorga. Sei para que ela foi criada. E não imaginava estar um dia aqui no ICPA transformando-me em comendadora. O meu trabalho de levar a cultura germânica e a história da imigração alemã às crianças não tinha essa pretensão, mas acolho com muito respeito e motivação o título de comendadora Waterfahne. Muito obrigada. Disse que acolho com respeito e motivação. Vou me valer dessas duas expressões no restante do discurso. A ordem que vou citar não segue uma lógica cronológica nem de importância. Como se aproximou, eu escrevi. Acolho a comenda Waterfahne em respeito à comissão que me escolheu para estar aqui nesse 30 de outubro recebendo essa honraria. Confesso que pensava que aquela abordagem, Lisanne Noili, seria para ajudar no evento. A surpresa foi grande ao saber que o meu nome era aquele que faltava na lista. Os colegas comendadores já estavam definidos desde logo e eu já os vi assim quando os encontrava, mesmo eles não sabendo. Mas eu, comendadora, imagino quão estranho está sendo para a presidente do ICPA e para quem criou a comenda, os meus pais, administrarem essa situação. Um emaranhado de sentimentos deve estar pulsando nos seus corações nesse momento. No meu também está. Acolho e respeito a história. Ela mudou o rumo da vida de tantas pessoas e gerações. Dos que ficaram, dos que vieram, dos que receberam os imigrantes, dos que hoje colhem os frutos desta atitude corajosa. A coragem de muitos hoje vivida por todos. Diz o slogan que meu pai criou na ocasião da comemoração dos 150 anos de imigração alemã na colônia Santo Ângelo. Eu gosto muito dessa frase. Respeito. Respeito a quem junto comigo construiu a boneca de Ana. Ao Fábio que disse, vamos encarar juntos. Pode seguir em frente com esse projeto. A editora Ateliê de Histórias, que acreditou na história e viu o potencial nela, tanto que escolheu o melhor ilustrador da sua cartela de artistas para dar vida às palavras. Respeito ao Paulo Tomé, o ilustrador, que adentrou no enredo, dando forma e cor a ele, com tanta inspiração. Confesso que a escrita do livro foi acontecendo e a emoção vinha a cada página que eu escrevia. Eu identifico a história como boa quando ela me emociona. A boneca de Ana me fez chorar de emoção muitas vezes. A mais forte veio quando eu percebi que o ICPA poderia ser um museu. Quando ele apareceu desenhado, então, pelo Paulo Tomé. As lágrimas não paravam de cair. Respeito a mim como pessoa. Essa história faz parte da minha vida. Eu vivo e vivia o que está no livro. Muitas vezes eu era a única criança. Depois, mais tarde, a única adolescente lá no monumento, nos 25 de julho, nos 1º de novembro. Eu ouvi atentamente aos relatos. A longa lista de nomes dos imigrantes que chegaram à colônia Santo Ângelo. Tudo valeu a pena. Da infância para a vida. Respeito ao meu público, as crianças, elas são um quadro quase em branco. A carga genética traz suas características, mas o que elas aprendem ou vivenciam molda o futuro delas e da sociedade em sua volta. A boneca de Ana veio para contribuir com isso. Acabei de falar, da infância para a vida. Por isso acredito no meu trabalho. Acolho a comenda também por respeito a quem me acompanha de perto. A Márcia, que cuida
com tanto zelo dos meus filhos amados, o Otávio e o Francisco, e isso permite que a minha mente siga tranquila criando novas histórias. A Natiele, ela acolhe as minhas ideias e faz a coisa acontecer. Nath, eu não quero só contar a história do livro, quero fazer algo diferente. Vamos montar um painel interativo para uma conversa sobre imigração alemã. Você me ajuda? Sim, vamos lá, diz ela. E muitas outras tantas ideias que já saíram da minha cabeça. Não deve ser fácil acompanhar tudo isso. Respeito aos caminhos que o livro já trilhou. Ele já foi longe e esteve com gente importante. Quem são essas pessoas? Secretários de Estado, pessoas ligadas à germanidade, cônsul da Alemanha, professores e os queridos leitores, as crianças. Todos esses são importantes na mesma medida. A boneca de Ana chamou a atenção da Comissão Estadual do Bicentenário, tanto que pediram que eu pusesse o selo do Bicentenário no livro, e assim eu fiz com muito orgulho. A boneca de Ana chamou a atenção de escolas, professores, pessoas que lidam com o meu querido público de perto. Quantas apresentações eu já fiz, tanto que a elas somei a conversa sobre imigração alemã. As perguntas interessantes das crianças e o meu desejo de levar mais detalhes sobre como aconteceram os fatos fizeram com que eu criasse esse formato de apresentação. Respeito a mim como autora. Foram 9 meses de construção do livro. Nenhum dos meus filhos levou tanto tempo para nascer. A inspiração para a escolha do tema, a inspiração para a escolha da trama, dos personagens. Finalmente o Cuco se encaixou perfeitamente numa história. Eu queria tanto incluir o Cuco num livro. Respeito a todos aqueles que se doam para cultivar e propagar a cultura de seus antepassados, seja ela qual for. Assim diz a dedicatória da boneca de Ana. Respeito ao ICPA, que está estampado no meu livro, que faz o desfecho mais acertado à trama e encarta a contracapa do livro. Respeito a minha caminhada junto à entidade. O Raízes da Germanidade me fez aprender muito. O Raízes da Germanidade foi a Kinder que inovou ao incluir conteúdo para crianças na programação da comendadora rádio. Acolho a comenda Wetterfahn por tudo isso. Wetterfahn, o catavento é um evento físico que é impulsionado pelo vento, pelo invisível. Segundo o criador da comenda, já mencionou hoje também, aspectos imateriais e sentimentos impulsionam de forma invisível a promoção cultural, em suas mais variadas acepções. Tio Ernie e seu Lindolfo, estamos nós aqui, em Agudo, fazendo cultura em suas mais variadas acepções. O vento, o impulso, ele ultrapassa o horizonte. Devemos olhar além do horizonte, além do infinito. A cultura deve fazer isso. Quando escrevi a boneca de Ana, vi além do meu infinito. Não ultrapassei o Atlântico ainda, não sei como é lá na Alemanha. Nunca estive lá. As crianças de lá conhecem esses fatos? Elas sabem que em 1824, em 1857, em tantos outros momentos, pessoas emigraram e fizeram história mundo afora? Agora elas saberão. Anas Pup vai lhes contar. É com grande alegria que anuncio que a boneca de Ana vai ultrapassar o horizonte, vai além do meu infinito, vai ganhar uma versão toda em alemão. A tradução está sendo feita, a editora está com a diagramação do livro agendada para o início de 2026. Dr. Gessinger, a Verônica do Consulado Alemão acompanham com entusiasmo essa transformação para juntos estudarmos a melhor forma de o livro em alemão chegar até a Alemanha. Aí está a motivação. Receber essa comenda gera um impacto enorme na minha vida pessoal e profissional. Justamente a entidade que tenho tanto apreço me confere tamanha honraria. Aí está a motivação. Seguir em frente fazendo o que faço. Muito obrigada por essa outorga. E no programa do domingo que vem, enfatizaremos o comendador Wetterfahn Ernie Rudolfo Becker. Obrigado por sua companhia.
Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.